Você já pensou em investir em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum? E sabia que você pode fazer isso diretamente na Bolsa Brasileira, como se estivesse comprando uma outra ação qualquer? No Cafeína de hoje falaremos dos 5 ETFs que têm criptomoedas como base, quais as diferenças entre eles e qual o mais indicado para você. Se liga que o Cafeína começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, um Criptocafeína hoje chegando, Doni Danúcio. Sabe que sempre que a gente fala a respeito de criptoativos, a audiência bomba. A audiência estoura. Sim. Polêmicas no ar, muitas debates, mas o interesse está aí, que é o que interessa, não é mesmo? Muito bem. O assunto de hoje será criptoativos. A B3 já conta com 5 investimentos em ETFs, os fundos de índice com lastro em criptomoedas. Essa é uma forma regulada e segura para o investidor que sempre teve vontade de navegar nesse oceano das criptomoedas. E conta pra gente, você já investiu em algum ETF da Bolsa que segue criptomoedas? Já investiu diretamente em criptomoedas? Se interessa por esse tema? Comente nesse vídeo e já aproveita aí também para se inscrever no nosso canal, hein? Bom, além de ser uma maneira descomplicada para se investir na modalidade, ao aportar via ETF, o investidor se expõe de maneira diversificada e com riscos mais diluídos, já que na maioria das vezes estes fundos perseguem um benchmark, assim como é o caso do BOVA11, que segue o Bovespa, o IVVB11, que segue o SP500 e por aí vai. Esses 5 ETFs que mostraremos hoje seguem índices de Bitcoin, Ethereum ou um mix de criptomoedas. E por esse tipo de fundo ter uma gestão passiva que se limita a replicar o índice, as taxas de administração costumam ser baixas, o que obviamente é um ponto interessante. Um ETF de criptomoedas é um fundo de índice que é composto por uma ou várias moedas digitais. Então aqui você não está aplicando normalmente em uma única moeda ali diretamente, você está aplicando em um popurrí, em um composto de algumas moedas. Normalmente é assim que funciona e isso você está fazendo através da Bolsa, através da B3, com toda a robustez do mercado tradicional de ações e derivativos, Sammy Boy. Bem, vem aqui comigo para a tela para a gente saber quais então são estas opções que estão disponíveis até o momento na B3. Para você que nos ouve via podcast, os ETFs de criptomoedas disponíveis na B3 são BITH11, HASH11, ETHE11, QBTC11 e QETH11. Agora o Doni vai explicar. Cada um deles tem suas características, sendo que a maioria acompanha os movimentos ou do Bitcoin ou do Ethereum. Esses fundos de índice são oferecidos por diferentes gestoras, sendo que elas são as responsáveis por alocar o dinheiro dos investidores segundo uma estratégia já pré-definida. Vale ressaltar que todas essas gestoras são registradas na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é, digamos assim, o xerife regulador do mercado. A gestora Hashdex foi a primeira a lançar um ETF de criptoativos, o Hash11, HASH11. Hash11, mandaram ler. Tá aí na descrição, Hash11. O que fez com que ela se destacasse no mercado. Atualmente, a gestora se apresenta como a maior da América Latina. Aliás, já fizemos um programa dedicado sobre este índice. O card estará aqui em cima, que o menino Zanuto colocará muito bem. O Hash11 replica o Nasdaq Crypto Index, que vem da sigla NCI, um índice que recebe influência direta do movimento do mercado de criptoativos, já que é composto esse índice por 8 criptomoedas. Aí, o índice é composto em sua maior parte por Bitcoin. Depois tem também Ethereum, Litecoin, Chainlink, Filecoin, Bitcoin Cash, Uniswap e Stellar. Assim como acontece no Ibovespa, o NCI é rebalanceado trimestralmente, ou seja, novos criptoativos podem entrar ou sair. Hoje, a composição dele está com 63% em Bitcoin, 32% em Ethereum. As outras moedas, Chainlink, Filecoin, Bitcoin Cash, Uniswap e Stellar,
tem uma representatividade bem menor. O Hash 11 tem 95% do seu patrimônio aplicado em cotas do NCI, assim como em posições compradas no mercado futuro. O objetivo é ter retornos equivalentes ao referido índice em reais antes de taxas e despesas. O fundo tem mais de 120 mil cotistas e um patrimônio líquido que supera os 2 bilhões de reais. A taxa de administração é de 1,3% ao ano e sua cota está na faixa aí de R$50. Como a maior parte da composição do índice é em Bitcoin, a alta volatilidade da moeda afeta bastante o valor da cota do Hash 11. Mesmo assim, o fundo tem 8 moedas no total, da mesma forma que o seu benchmark tem 8 moedas. Entre elas, Bitcoin e Ethereum somam 95%. E é interessante, Samboy, que esse ETF foi lançado relativamente há pouco tempo, é recente, e já é um dos ETFs mais negociados da B3. Então, há muito interesse em criptoativos e essa foi uma forma que a B3 encontrou aí de viabilizar o investimento, né, através dessas gestoras e tudo mais. Então, é bem interessante essa iniciativa e o interesse todo que surgiu no mercado também. Vamos agora conhecer o segundo ETF de criptos negociados na B3. Estou falando do BITH11. Ele foi anunciado como o primeiro ETF verde de Bitcoin do Brasil, já que foi criado com o propósito de neutralizar as emissões de carbono geradas pela mineração da criptomoeda. O seu benchmark é o Nasdaq Bitcoin Reference. O fundo busca retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance em reais antes de taxas e despesas do seu índice de referência, que foi desenvolvido pela Nasdaq para fornecer em tempo real o preço de referência do Bitcoin. Para atingir o objetivo, o fundo investe no mínimo 95% do patrimônio em cotas do fundo de índice-alvo, que é o Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF, que, por sua vez, investe em Bitcoin ou em posições compradas no mercado futuro. Neste caso, a taxa de administração é de 0,7% ao ano e seu patrimônio líquido é de 70 milhões de reais. E sua cota está aí na casa de 55 a 60 reais. Já o terceiro ETF de criptos disponível a qualquer pessoa que queira investir é o ETH11. Esse fundo investe no Ethereum, o segundo maior ativo digital em valor de mercado. O objetivo do fundo é equivaler ao Nasdaq Ethereum Reference Index, criado justamente para fornecer o preço da moeda ou da criptomoeda em tempo real. Para alcançar o benchmark, a aplicação é de quase 100% do patrimônio em cotas do Hashdex Ethereum ETF. A taxa de administração é de 0,7% ao ano e o patrimônio líquido de mais de 110 milhões de reais. Agora, para quem quer ter 100% de exposição no Bitcoin, tem o QBTC11. Segundo a gestora, este ETF é o primeiro puro 100% Bitcoin da América Latina. Seu índice de referência é o CME-CF Bitcoin Reference Rate, de autoria da maior bolsa de derivativos do mundo. Estou falando da Chicago Mercantile Exchange. Sem se preocupar com wallets ou chaves privadas, que é um ponto super importante para quem investe diretamente em cripto, né? É uma preocupação aí com segurança e tudo mais. O QBTC11 permite ao investidor adicionar cotas do ETF 100% Bitcoin na carteira através da corretora de investimentos. A taxa de administração do fundo é 0,75% ao ano e o patrimônio líquido 157 milhões de reais. Ou seja, com pouco dinheiro, com toda a praticidade de investir através da sua corretora e no mercado brasileiro, né, na B3, na bolsa mesmo, você consegue ter aí a exposição do seu patrimônio às oscilações e eventualmente aos ganhos, como eu vou dizer, aos ganhos exponenciais do Bitcoin. Agora não podemos esquecer Não podemos. de falar dele, Claro. o QETH11. Sim. Ele se define como o primeiro ETF de Ethereum da América Latina, com exposição total ao token da Ethereum. Olha só. Seu benchmark é o CME-CF Ether Reference Rate. Ele é recém-chegado na B3, já que sua estreia foi em 4 de agosto de 2021. Portanto, ele ainda é um bebezinho nos ETFs. A taxa anual de administração é igual à do ETF anterior, 0,75%, e o investimento inicial a partir de R$10, dependendo da variação do mercado. Ou seja, uma porta de entrada ao Ethereum muito acessível.
seja pelo preço, seja pela facilidade ou até pela segurança em se investir. Agora, é natural se perguntar sobre quais destes ETFs de criptomoedas vale mais a pena investir. Bem, Bom ponto. é difícil trazer uma resposta única, porque tudo depende do seu objetivo, do seu apetite ao risco, mas algumas questões são relevantes, a começar pelo ativo base. Então, você tem que começar. Primeira dúvida, Doni. Bitcoin e Ethereum, ou Ethereum. Certo. Qual a diferença? Bitcoin e Ethereum têm diferenças importantes. Normalmente as pessoas veem o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda que ganhou notoriedade no mundo inteiro, como uma potencial fonte de reserva de valor. Já o Ethereum, que veio depois, ele é visto mais pelas suas funcionalidades, pelo potencial que tem de pulverizar as aplicações, de surgirem diferentes formas de contratos inteligentes e por aí vai. Então, basicamente, essas são as diferenças principais entre as duas moedas. E aí tem o grupo que fala, não, o Bitcoin é que tem mais potencial, os outros que falam, não, Ethereum vai ultrapassar a cotação do Bitcoin, isso é uma questão de poucos meses, enfim, tem essas duas visões, mas as duas são criptomoedas e as duas principais criptomoedas atualmente. Bom, Doni, mas uma coisa não podemos negar. O Hash 11 é o que mais diversifica. Certo. Então, ele tende a ter uma menor volatilidade. Por outro lado, ele tem uma maior taxa de administração. Certo. Já o QBTC11 e o QETH11 são os mais acessíveis. Custa menos para entrar, você consegue Custa entrar com menos ticket para menor. entrar, já que o valor, né, das cotas são os mais baixos. Porém, são aqueles que você está meio que comprando a moeda, né? Então você está pagando alguém para fazer uma réplica. Então, tudo aí tem seus pontos. Também são, obviamente, os de menor taxa de administração. Menor taxa de administração, até porque o gestor meio que compra um ativo só e vai Corinthians. Agora, vale ressaltar que todos os custos devem ser calculados antes de investir em qualquer tipo de ativo. O ETF, ao contrário das ações, que contam com isenção de imposto de renda para vendas abaixo de R$20 mil por mês, não são isentos de imposto de renda. As cotas dos ETFs são tributadas em 15% sobre o ganho de capital. O recolhimento deve ser feito pelo próprio investidor via DARF até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Então tem várias coisas para você considerar aí, mas é muito bacana de ver como o investidor brasileiro agora consegue ter acesso através da bolsa da B3, da sua corretora, às variações, às oscilações e aos lucros, aos ganhos potenciais dos criptoativos que tanto atraem a atenção atualmente. Falou bonito, Doni. E agora, giro de notícias. Até o fim de setembro deste ano, as startups brasileiras já tinham recebido 3 vezes mais recursos do que o visto em igual período do ano passado. Segundo dados da consultoria KPMG, o investimento em startups aumentou em várias frentes, tanto no valor médio de aporte como no número de empresas que receberam algum investimento. Foram 239 companhias beneficiadas neste ano, antes 195 em 2020. A Localweb comprou a Squid Digital Media Channel, plataforma de influenciadores digitais e criadores de conteúdo por 176 milhões e meio de reais. A Squid reúne cerca de 100 mil influenciadores e receita anual recorrente superior a 100 milhões de reais. Apesar do crescimento contínuo, a China não é mais o país com o maior número de bilionários do mundo. Mas em 2021, a distância para os Estados Unidos diminuiu consideravelmente. Segundo a Forbes, o país chinês saltou de 456 em 2020 para 698 bilionários, atrás apenas da nação americana, que atualmente tem 724, 110 a mais do que no ano passado. Um crescimento de 53% da China contra 18% dos Estados Unidos. Fim do Cafeína de hoje. O que é que você achou desta pauta, hein? Nos conte aí nos comentários e também aproveite para se inscrever no nosso canal. Cada dia mais conteúdo por aqui. Até o próximo Cafeína. Tchau!